segunda parte. Vocês devem estudar todas as aulas. Assim que sai daqui, vocês têm que estudar essas aulas, senão não acompanharão. Ok? Estou avisando. Tem que estudar, tem que estar na ponta da língua, na ponta do lápis, na ponta da cabeça, tem que estar aqui, ó, na cachola. Tudo que eu falei na aula anterior. Senão não vai dar certo. Começando. Metabolismo. Vamos começar por bioenergético. Vamos então entender agora os fenômenos e conceitos de transformação de energia dentro da célula. Nós vimos então todas as moléculas, as macromoléculas de uma célula, e agora vamos ver como isso tudo é transformado para gerar energia e assim a célula manter as suas atividades metabólicas de biossíntese e degradação daquilo que ela precisa. A célula precisa formar suas macromoléculas a partir de substratos, moléculas simples. Para isso precisa de energia e ela vai extrair essa energia desses mesmos substratos. Então, parte é usado como energia, parte é usado como substrato para construção. Então, vamos entender a parte da bioquímica que trata com a fenomenologia de transformação de energia, que é chamada de bioenergética. Bioenergética, então, não é a bioenergética esotérica, não é a nossa bioenergética esotérica, daqui, esotérica, aqui o cara com a sua aura e os seus chakras. Já ouviu falar disso? Aura, chakra. Alguém que consegue ver a aura? Não? Mas sim, porcaria. Mas sim a transformação de energia nos processos bioquímicos. Bem, os processos bioquímicos, então, são divididos em dois. Os processos químicos e bioquímicos. Processos espontâneos, processos não espontâneos, do ponto de vista termodinâmico. Ou seja, o espontâneo, ele acontece espontaneamente, como sugere, e nesse processo espontâneo, você sai do estado inicial de maior energia e o estado final é de menor energia. Esse é o processo espontâneo. Um processo não espontâneo, você sai do estado inicial de menor energia e o estado final é um estado de maior energia. Esse ganho de energia ou essa liberação de energia é energia útil que pode ser utilizada para fazer as transformações. É o que chamamos de energia livre. Energia livre de Gibbs. Gibbs foi o físico-químico que estudou, debruçou sobre isso. Então, como podemos fazer uma analogia mecânica, física, mecânica, para então entrarmos na parte química e bioquímica? Temos aqui, então, dois pesos, A e B, dois blocos, A e B. O bloco B tem maior massa que o bloco A. A queda dos blocos, vamos supor que aqui é o chão. A queda dos blocos, se eu soltar o bloco aqui na janela, ele vai cair lá embaixo. É espontâneo, não é? Soltei, caiu. Para trazer aqui é espontâneo? Subir é espontâneo? Não. Eu vou ter que pegar o bloco lá embaixo, trazer cá para cima. Vou ter que gastar energia. E quando eu subo o bloco, a energia que eu gasto, parte da energia fica conservada no bloco que eu trouxe cá para cima, porque se eu soltar ele cai de novo. Correto? Tem, exatamente, mas a queda espontânea você está saindo
de um estado inicial ele numa posição maior e ele vai para o menor. Nesse processo ele movimenta-se, você está transformando uma forma de energia que está armazenada nele, energia potencial, e ele cai. Ele cai e chega lá embaixo, ele dissipa essa energia. Né? Bate lá embaixo, ele se espatifa todo, ele fica lá vibrando, dissipando essa energia na forma de calor. Parte foi usada para o movimento, parte vai ser dissipada. Quando você pega o bloco de volta, traz aqui, você está gastando a sua energia, parte da sua energia que você está gastando, você vai liberar como calor, e outra parte você está deixando com o bloco aqui em cima. Está transferindo energia para ele. Ok? Bem, agora, eu pego o bloco A, que tem menor massa que o bloco B, amarro aqui uma roldana, boto uma corda dos dois lados, o bloco B está aqui em cima, o bloco A está lá embaixo, eu solto o bloco B é mais pesado que o A. O bloco B cai. E o bloco A sobe. O que está acontecendo aqui? Eu estou acoplando dois eventos. Um evento espontâneo, que é a queda do bloco B. E um evento não espontâneo, que é a subida do bloco A. Certo? Qual é a energia excedente desse processo? Bem, se o bloco B é mais pesado que o bloco A sua queda fornece mais energia do que o bloco A é necessário para subir, correto? Por isso ele cai. Então, essa diferença, quando eu somo aqui, bem, o bloco B ele saiu do estado de maior energia para um estado final de menor energia. Certo? O bloco A saiu de estado de menor energia, que é o chão, para um estado de maior energia. Estado final tem menor que o inicial, a diferença é menor que zero. Se o final é menor que o inicial, nós temos um valor, um ΔG negativo. Daí, então, nós dizemos que esse fenômeno é um fenômeno espontâneo ou exergônico, ou seja, ele liberou energia livre. Que energia livre é essa? Aquela energia que estava armazenada no objeto, no processo. No caso aqui, estamos vendo um objeto, um bloco. Quando você soma, então, os dois, se o somatório for negativo, der um valor negativo, é porque o processo continua sendo espontâneo e vai acontecer. Então, lição. Se eu acoplar dois eventos, espontâneo, não espontâneo, se eles estiverem acoplados de alguma maneira, no caso aqui, eles estão acoplados através da corda e a roldana. Se o processo espontâneo liberar mais energia que o processo não espontâneo requer, a soma dos dois vai acontecer. Estão entendendo? Ou seja, o processo espontâneo está fornecendo energia para que aquele outro que precisa de energia aconteça. Então, acoplei os dois. O outro que precisa de energia só acontece porque o primeiro liberou energia. Tá? Bem, agora, vamos lá. Se o bloco B, a diferença da massa do bloco B para o bloco A for muito grande, o bloco B cai, o bloco A sobe e o estado final fica ali, correto? Não tem como mudar mais isso. Mesmo que você bata, dê uns petelecos no bloco A, o bloco A não vai ganhar energia suficiente para subir o bloco B. Então, é um processo irreversível, essencialmente irreversível, naquela condição que você
montou aquele seu experimento, é um processo irreversível. Ele acontece e não volta. Correto? Então, um processo irreversível. Quando é que então o processo é irreversível? Quando o ΔG for muito negativo. Ele não está próximo de zero, ele é muito negativo. E quando ele é próximo de zero? Próximo de zero é que seria o bloco M, lembra, ΔG é a energia liberada por um, subtraído da energia absorvida pelo outro. Se a energia liberada do bloco B for muito próximo à energia requerida pelo bloco A, ou seja, os dois têm massas semelhantes, o ΔG vai ficando cada vez mais próximo de zero. A quantidade de energia fornecida pela queda do bloco B é quase igual à quantidade de energia necessária para o bloco A subir. Então, quando você soltar, o que vai acontecer? Eles vão... Só que aí o outro ganhou energia e aí ele subiu. Quando ele sobe, ele não ganhou energia? Só que agora ele pode ter energia suficiente, ele subiu tanto que ele vai ter energia suficiente para puxar o bloco B. E o B desce. E fica naquela gangorra, até que vai chegar um ponto que o bloco B desce mais que o bloco A, porque ele tem mais massa. Mas se eu botar A e B na mesma massa, quem vai descer, quem vai subir? Se eu colocar os dois blocos na mesma altura, aí eles ficarão, correto? Agora, se eu botar o B mais baixo que o A tem mais energia que o B, ele vai gangorrar até de novo voltar ao equilíbrio, ficar ali. Então, esse é um processo reversível em que se o bloco A está subindo ou se ele está descendo, depende muito da posição, da altura deles. Ou seja, o ΔG é muito próximo de zero. Então, todos os processos onde o ΔG é muito próximo de zero, naquele seu arranjo experimental, eu digo que ele é reversível. Então, isso vale também para os processos bioquímicos. Então, olha só. Na minha gangorra aqui, eu tenho dois fatores. Né? Eu tenho um fator intrínseco, que é a massa do bloco. A massa do bloco vai dizer, se a diferença das massas for muito grande, pum, irreversível. Se a diferença das massas for muito pequena, entra um outro fator, que é o quê? A condição inicial. Quem está mais alto que quem antes? Perceberam? Se o A está mais alto que B, A desce, B sobe. Se o B estiver mais alto que A, B desce, A sobe. Então, nos processos, tanto físicos e químicos, nós temos duas condições. Uma condição intrínseca do processo. No caso dos blocos e da Roldana, é a massa dos blocos. E um processo extrínseco, um processo da condição inicial, que no caso dos blocos seria a altura relativa entre eles. Os processos moleculares. Os processos físicos e químicos, eles obedecem à equação. Só para mostrar a vocês. Aqui tem dois fatores, né? Nós estamos interessados nesse aqui. A energia térmica, que é a entalpia. Processos exotérmicos são aqueles que, quando acontecem, liberam calor. Calor. Quando você, por exemplo, dissolve saleno, o que acontece com a água? Ela esfria, não esfria? Vocês nunca repararam isso? Pega saleno, dissolve na água, ela não fica geladinha, não? Vocês nunca repararam isso? Não? É um processo endotérmico, que absorve energia térmica. Então é óbvio que só vai acontecer se a temperatura ambiente for alta o suficiente. E esse T aqui é a temperatura absoluta, em Kelvin.
Tá? Ou seja, já ouviram falar em temperatura absoluta? 0 Kelvin. Tá? Então, T, temperatura absoluta. Temperatura absoluta em 25 graus Celsius são 298 Kelvin, 15. E o ΔS é a variação de entropia. Entropia é sinônimo de caos. Quanto mais organizado um sistema, menor é o S. Então, um sistema que sai do estado de desorganizado para organizado, ΔS é negativo, e normalmente estão associados a eventos não espontâneos. Porque olha só, se isso aqui for positivo, for negativo, esse fator todo é negativo e tende a aumentar, fazer com que o ΔG fique cada vez mais para o lado positivo. E lembre que espontâneo é ΔG negativo, estado energético final menor que o inicial. Então, um evento que tem ΔH negativo e ΔS positivo, ele acontece com força e com vontade. Então, ΔG bem negativo. Um evento que tem um ΔH positivo e ele vai ocorrer se a temperatura for alta o suficiente ou se a variação de entropia for alta o suficiente. Lembra do fenômeno que eu falei das vesículas, que elas se organizam exatamente para dissipar a interface? E a interface é um local de auto-organização molecular. Então, quando você dissipa a interface, você torna esse componente aqui mais negativo. Então, fica positivo. Toda a equação fica negativa e aí a coisa acontece. É por isso que as macromoléculas se organizam espontaneamente na presença de água. Porque no todo, água mais aquela macromolécula fica mais desorganizado, porque não tem uma interface entre a parte polar e a parte apolar. Lembre, interface é organização molecular. Então, se você tem uma equação, um evento químico, bioquímico ou não, está aqui genérico. As letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos. A, B, C, letras maiúsculas, são as substâncias formadas. Os reagentes, dando produtos. A, B, reagindo, formando C e D. Como é que é a variação de energia livre? Ela é expressa de duas maneiras. Ela é expressa por essa equação, que é o ΔG. Tá? A variação de energia livre, que é composto de um fator intrínseco, que é o ΔG0, que é a variação de energia livre padrão, que a gente chama, que é um fator intrínseco. Ele depende das substâncias, do processo que está acontecendo. Então, depende de quem? Da natureza das substâncias que estão reagindo. Okay? Então, esse é um processo intrínseco, depende tão somente da propriedade das moléculas. E um componente extrínseco, que é a condição inicial. O que é a condição inicial? É a concentração inicial dos produtos e dos reagentes. Então, olha só. Vamos pensar numa célula. Numa célula, se o ΔG0 for muito negativo, eu posso não alcançar uma condição inicial na célula, ou uma condição de estado estacionário celular, ou seja, aquela que fica, as concentrações que permanecem dentro da célula, elas podem não serem positivas o suficiente para jogar esse ΔG próximo de zero. Então, esta reação, dentro das condições celulares, ela é irreversível. Entendeu? Acompanhando? Já, se o ΔG0 for próximo de zero, então, o sentido da reação, se ele vai no sentido de formação de C mais D, ou se vai voltar no sentido de formação de A mais B,
tá? Ou seja, A mais B, dando C mais D. Então, se o ΔG0 for muito negativo, normalmente, dentro da célula, eu não vou ter concentração de C e D, nem de A e B, suficiente para que isso seja positivo, de maneira que o ΔG, que é o que importa, fique próximo de zero. Então, essa reação é direcionada e nós dizemos que ela é irreversível. Se o ΔG0 dessa reação for próximo de zero, então as concentrações de A e B, C e D dentro da célula podem mudar de maneira que, ora, a reação está fluindo nesse sentido, ora, a reação está fluindo nesse sentido. Por quê? Se o ΔG0 for pequeno, próximo de zero, esse valor aqui pode ser ora positivo, ora negativo. Se ele for positivo, o suficiente para cancelar o valor negativo daqui, vamos supor, isso vai ser positivo, então a reação vai inverter o sentido. Quer dizer o quê? Se um processo é positivo, se eu sair daqui e ir para lá, eu tenho um ΔG positivo, quer dizer então que o caminho inverso é negativo. E vice-versa. Se eu sair daqui para lá, é negativo, o caminho inverso é positivo. É que nem o nosso bloco. Eu joguei o bloco lá para baixo. ΔG é negativo. Ele subir é um caminho inverso. É positivo. Independente se eu joguei pela janela e depois fui lá, peguei e subi pelas escadas. Não depende do caminho que eu peguei. Simplesmente depende de onde eu saí para onde eu cheguei. Tá ok? Quer dizer que, se eu sair daqui, chegar lá onde está o rapaz lá, o de boné lá, como é o nome dele? Quem? Levi. Se eu sair daqui, chegar até o Levi, tem uma variação de -1, eu posso ir reto, ou eu posso dar volta no quarteirão e chegar ali no Levi. O valor será -1, porque eu saí daqui e cheguei ali. Não depende do caminho. Ok? Então, se o valor intrínseco for próximo de zero, a reação pode ser reversível, porque ela depende tão somente das condições iniciais. Se a reação, então, for muito... Eu estou chamando a atenção para muito negativo, porque é o que nós vamos ver, né? Uma reação muito positiva não tem interesse para a célula, porque ela vai acontecer exatamente no sentido oposto. Tá? Então, da mesma maneira, os eventos moleculares dentro da célula têm um fator intrínseco, que é o ΔG0, que vai dizer a espontaneidade daquela reação. Ela é muito espontânea, pouco espontânea, nada espontânea. E tem um outro evento, que é um outro fator, que é a condição inicial, que pode até reverter a espontaneidade, desde que tenha valor suficiente. É claro, se isso for muito grande, isso aqui também tem que ser grande. Aí depende das condições iniciais. Repara que, olha só, R, quem é R? Constante dos gases ideais, exato. T, temperatura em Kelvin. Ln, logaritmo neperiano. Aí que nós temos, CD é produto, não é? Produto dos produtos, dividido pelo produto dos reagentes, cada um levado no seu coeficiente estequiométrico. Então, para que isso seja positivo, C e D tem que ser
muito maior que A e B. Na condição inicial, não é condição final, não. Porque a condição final é dada por quem? Quando a reação atingir o equilíbrio. E quem vai dizer a condição final de produtos e reagentes? É a constante de equilíbrio. Né? A constante de equilíbrio é que vai dizer o quanto de produto e o quanto de reagente vai ter. Repara aqui. Lembra lá atrás quando eu falei de constante de acidez? Se eu escrevo a equação desse jeito, se a constante de equilíbrio para a formação de C e D for alta, quer dizer que a reação tem espontaneidade nesse sentido. Olha aqui. Como é que eu determino o ΔG0? Né? Eu coloco uma condição inicial em que C, D, A e B todos eles têm o mesmo valor. Por padrão, substâncias moleculares, quimicamente, a gente coloca 1 mol por litro. 1. 1 vezes 1 elevado a não sei o que é 1, que multiplicado por 1 é 1, que dividido por 1 é 1, correto? E logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 1 é 0. Então, quando eu boto todo mundo em 1 mol por litro, eu cancelo esse fator, eu tenho que ΔG igual ao meu ΔG0. Ora, ΔG é igual ao meu ΔG0, então eu tenho que o ΔG0 é o menos RT logaritmo dessa. Né? Se ΔG é igual a ΔG0, então, quando isso é 1, eu acho o valor de ΔG0. Ok. Mas, no equilíbrio, eu não tenho mais troca de energia. Quer dizer, a quantidade de energia que eu libero no processo é a mesma para voltar. Está em equilíbrio. Ou seja, as reações químicas, os processos, quando atingir o equilíbrio químico, o equilíbrio termodinâmico, é como se ele morresse. Não há mais nada, não há formação de energia, não há formação de mais nada. Porque o tanto que eu faço de um lado, eu desfaço para o outro lado. Então, se isso for 0, eu jogo esse lado para cá, eu chego ΔG0 menos RT, logaritmo desse valor. Mas quando é que eu estou em equilíbrio? Quando eu estou em equilíbrio, essas concentrações são as concentrações do equilíbrio. Daí, então, eu tenho a constante de equilíbrio. ΔG0 menos RT, logaritmo da constante de equilíbrio. Então, olha só. Se o equilíbrio for elevado, no sentido, se a constante de equilíbrio for elevada nesse sentido, é porque vai formar muito produto e vai sobrar pouco reagente. Se a constante de equilíbrio for próximo de 1, é porque a quantidade disso é equivalente a dessa. Ou seja, o produto disto, obedecendo a essa equação, ou seja, o numerador é igual ao denominador. Então, eu estou próximo a reação é próxima da reversibilidade. Então, quando a constante é 1, é totalmente reversível. Quando a constante é menor que 1, nesse sentido, é porque a tendência da reação é acontecer no sentido oposto. Tá? Então, se a constante é 10 a menos 1, é porque ela é 100 para cá. 10 a menos 1, ela é 10 para o lado de cá e 0,1 para o lado de lá. Entendeu? 10 a menos 1 para cá, 0,1 para cá. Quer dizer, então, que ela é 10 para o lado de lá. Se eu inverter a seta, eu inverto quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Então, eu inverto a razão ali. Tá? Quando eu inverto a seta. Inverti a seta para cá. Agora, quem era reagente virou produto. Quem era produto virou reagente. Então, mudou ali. Então, olha só. Quando vocês, então, olharem para as reações metabólicas e começarem a olhar um valorzinho, ΔG0 menos tantos quilojoules, ou menos tantos quilocaloria,
Aquilo está dizendo a espontaneidade daquele processo bioquímico dentro da célula. Mas não diz o valor real do ΔG. Porque o valor real do ΔG depende das condições intracelulares. Tá ok? ΔG0 próximo de zero? Não tem ΔG0 próximo de zero. Pouco negativo, próximo de zero? Uma reação ΔG0, em que o ΔG0, Z0 dela fosse zero, ela seria uma equação, seria uma reação que nunca aconteceria. A não ser que você manipulasse as condições ambientais, entendeu? Ela nunca teria, ela seria aquela que é completamente reversível. Ela vai acontecer que nem o meu bloco de duas massas. Eu dou um peteleco aqui, as condições iniciais é que vão determinar para onde ela vai. Mas ela sempre vai chegar a uma condição em que aquela razão, produto e reagentes, vai ser muito próximo de 1. Ou seja, seria uma reação onde constante de equilíbrio fosse 1. Totalmente reversível. Mas qual é a sua pergunta mesmo? Te interrompi. Mais reversível. Toda reação, ela torna-se reversível quando ela atinge o equilíbrio, que o ΔG é zero. Tá? O que eu estou chamando a atenção é para a condição nossa celular. Ou seja, quando o ΔG0 é muito negativo, ela vai acontecer naquele sentido. E o que vai determinar se uma hora ela vai ser reversível? É a condição das concentrações dentro da célula. Ora, a célula não está morta. Então, a célula, os eventos metabólicos, eles nunca estão em equilíbrio termodinâmico. Então, essa condição de reversibilidade para uma reação bioquímica em que tem um ΔG muito negativo, um ΔG0 muito negativo, não vai acontecer porque a célula está viva. E estando viva, as concentrações dos reagentes, dos produtos, ou seja, dos metabólicos, é aquela em que ela tem que lidar com o metabolismo dela. É um estado estacionário, que ela mantém em que há uma constância de concentração de metabólicos, onde todos os processos metabólicos funcionam. Se ela deixar correr até atingir o equilíbrio químico, ΔG igual a zero, ela morreu. É a morte. Quando nós morremos, os nossos processos bioquímicos atingem o equilíbrio. Acabou. Vão acontecer até chegar ao equilíbrio químico. Tá? Então, metabolismo. Ele é dividido em duas partes. Metabolismo. Ele tem o anabolismo e o catabolismo. Catabolismo. O catabolismo transforma moléculas complexas, que são as moléculas de reserva, ou são os substratos, o seu alimento, em moléculas mais simples. São produtos de oxidação. Então, você come amido. As suas enzimas convertem em glicose. A célula transforma essa glicose em CO2 e água. Glicose é mais complexa do que CO2 e água, produtos de oxidação. Então, quando uma molécula é transformada de uma forma mais complexa, de uma forma mais simples, ela libera energia. Energia. Só que essa energia tem que ser conservada. Então, as nossas células fazem o quê? Conservam essa energia em moléculas
transitórias, quer dizer, moléculas que seriam a moeda de energia. Elas são sintetizadas, quando elas são sintetizadas, então elas aumentam a sua energia, conservam essa energia. São elas o ATP, que é a moeda corrente, o NADH, que é uma coenzima, que está envolvida em processo de oxidação, de retirada de elétrons e de prótons, e o acetil-CoA, que está relacionado com os processos de transferência de grupo acil, né? Principalmente o acetil, tem 2 carbonos, que vem do acetato, vem do ácido acético, acetil é o íon, é o radical do ácido acético, coenzima A, que também é o nome já diz, coenzima A. A coenzima A participa desse processo. Essa energia, então, é usada para os processos anabólicos. Processos anabólicos. Moléculas mais simples, que são os precursores, serão transformadas em moléculas mais complexas, que são as macromoléculas. Então, temos aí glicose, você se alimentou, glicose, parte dela foi oxidada para gerar energia, e a outra parte é usada para gerar glicogênio. Neste processo de biossíntese de glicogênio, transformei uma molécula só, um monossacarídeo, em um polissacarídeo. Nesse processo, então, eu conservo energia no polissacarídeo, aumentei a energia do sistema. Tem que ter uma entrada de energia. Quem vai fornecer essa energia? As moedas energéticas. Aqui vemos, então, o processo que nós temos. Um processo gerador de energia acoplado a um processo consumidor de energia. Lembra do bloco, do halter, bloco, da roldana e das cordas? Mas olha só, nós temos uma miríade de reações catabólicas e outra miríade de reações anabólicas. Como então acoplar as reações geradoras de energia com as reações consumidoras? Vamos transformar, vamos acoplar todas elas numa única molécula. As moléculas que são as moedas correntes de energia. Vamos então pegar todas as reações catabólicas e a energia liberada será conservada na forma de algumas moléculas simples. ATP, NADH, coenzima A. Quando então precisar de energia para meus processos anabólicos da célula, então vai pegar a energia de quem? Dessas mesmas moléculas simples. Vai usar tantos ATPs quantos forem necessários para fornecer a energia requerida. Certo? O que é mais simples, o movimento ou o repouso? Repouso. Então, quando você se movimenta, você precisa de energia. Quem vai fornecer essa energia? O ATP. Lembra lá da ponte cruzada que eu mostrei para vocês? O ciclo das pontes cruzadas? Quem é que entra lá na miosina? Não lembra, não? Quem entra lá no ciclo das pontes cruzadas, quem entra e liga na miosina? É o ATP. Ah? ATP. Os processos bioquímicos não têm o ΔG0, porque, como eu falei, ΔG0 é 1 mol por litro, 1 mol por litro, 1 mol por litro, 1 mol por litro. E, no que for caso de gás, é uma atmosfera. Os processos bioquímicos têm uma gama de reações de oxidação, onde tem a participação do H+. Como é que você vai botar H+, 1 mol por litro? H+, 1 mol por litro é pH 0. pH 0 é fisiológico? Não. Qual é o pH fisiológico? 7. Então, o ΔG0 foi redefinido para bioquímica, colocando a concentração de H+ em 10 a menos 7, que é o pH 7. 10 a menos 7 mol por litro
E aí, no caso de uma reação em que tem a participação de um H+, ou seja, aparece um H+, entra ou um H+, sai da reação, você tem essa diferença entre ΔG0' e o ΔG0. Ou seja, nos livros de bioquímica, vocês não verão ΔG0 e nem K de equilíbrio. Verão ΔG'0 e K', né? K' de equilíbrio. Dizendo o seguinte, isso é para pH, o valor calculado para pH 7, que é o que nós vamos usar, que faz sentido para os processos bioquímicos. Ok? Então vamos lá. Temos aqui, ó, alguns processos bioquímicos. Piruvato-cinase, que é essa reação aqui, ó. A piruvato-cinase tem esse nome porque ela, quando foi feita no tubo de ensaio, ela foi feita na reação no sentido oposto a qual ela acontece dentro da célula. Ou seja, piruvato reagindo com ATP, dando fosfenolpiruvato. Okay? Dentro do tubo de ensaio, eu boto as concentrações de reagentes de substrato que eu quiser. Basta botar piruvato e ATP suficiente, a reação inverte. Lembra? ΔG0 mais RT logaritmo da condição final. Produto sobre reagente. Eu posso, no tubo de ensaio, posso manipular as condições iniciais de maneira que deixa eu mudecer esse troço aqui. De maneira que a reação aconteça no sentido que eu quiser. Então vamos lá. Dentro da célula, como é que acontece a reação? Fosfenol, piruvato, reage com ATP, dando piruvato, com ADP, dando piruvato e ATP. Estou conservando, então, a energia desse processo. O que está acontecendo? Vamos desmembrar essa reação em duas partes. Uma parte espontânea e uma parte não espontânea. Qual seria a parte espontânea? A parte espontânea é a conversão do fosfenol piruvato em piruvato e a liberação do fosfato. É a parte espontânea. A parte não espontânea é o fosfato ligando-se com a ADP, gerando ATP. Nós vamos ver. Calma. Vamos botar os carros na frente, não. Calma lá. Vamos distrair no... Olha só. Esta reação total aqui, fosfenol piruvato mais ADP, dando piruvato mais ATP, tem um ΔG0' de menos 31,4 kJ por mol. Por mol de reagente. Certo? Menos 31 kJ por mol é igual a menos 7,5 quilocalorias por mol. Caloria a gente é mais usado. Só que mais e mais os livros estão deixando de usar calorias e usando joules. Porque joules é unidade internacional. Caloria foi uma das primeiras unidades de energia. O que é uma caloria, gente? O que é uma caloria? A caloria é a quantidade de energia necessária para você aquecer 1 kg de água de 4 graus para 5 graus. Não é exatamente 4 graus, não. Tem uma 3,5, 4,5, coisa assim. Por quê? É quando você tem a maior densidade da água. A água está na densidade máxima, naquela temperatura. Tá? Então, quando você a quantidade de energia necessária para aumentar 1 kg de água em 1 grau Celsius. Isso é uma caloria. Tá? E, então, as pessoas agora estão deixando de usar caloria para usar joules. E não é joules, não, é joules. Joules, ele era francês, não era americano, é joules, quilojoules. Então, veja só.
Acompanhe-me. A reação fosfenolpiruvato mais ADP, dando ATP mais piruvato, tem um delta G0' de menos 7,5 quilocaloria. Por que eu converti por quilocaloria? Porque eu sei quanto quilocalorias eu preciso para sintetizar um ATP. Que, por um acaso, também é 7,5 quilocalorias. Então, olha só. Para que eu sintetize ATP a partir de ADP mais fosfato, vou aplicar aqui, ó. ADP mais fosfato, dando ATP, delta G0' é mais 7,5 quilocalorias por mol. Correto? Só que a reação piruvato mais ADP, dando ATP mais fosfenolpiruvato mais ADP, dando piruvato mais ATP, sobrou 7,5 quilocalorias. 7,5 quilocalorias sobraram. Quanto de energia a reação fosfenolpiruvato mais água, dando piruvato mais fosfato, liberou? Vamos lá. Olha só. A reação total tem um delta G de quanto? Menos 7,5 quilocaloria por mol. Esse delta GF é o delta G, vamos botar aqui, do PEP, que é a hidrólise do PEP, correto? Tá? Mais o delta G de formação do ATP. Aqui, ó, menos 7,5 é igual a delta G do PEP mais 7,5, que eu sei que é 7,5. Eu jogo isso aqui para cá, quanto dá? Menos 15. Então a reação deu menos 15, ou seja, a reação de hidrólise do PEP fornece energia mais que suficiente para a síntese do ATP e ainda sobra. Na verdade, fornece 2 vezes a quantidade de energia. Por que a célula não utiliza e não forma 2 vezes 2 ATPs? Por que ela forma um só? Por que será? Se ela formasse 2 ATPs, qual seria o delta G? Qual seria o delta GF, o delta G final? Se ela formasse 2. O delta G do PEP é menos 15. Certo? Rapaz, vamos embora. Delta G para cada ATP não é 7,5? Mais 7,5? Mais 7,5, não é? Se eu formasse 2 ATPs, quanto que eu precisaria? Mais 15. E a reação me fornece quanto? Não, quanto fornece a reação? Você acabou de responder antes, menino. A reação do PEP, delta G do PEP dá quanto, hein, cara? Vamos lá. Quanto dá? Joga isso aqui para cá, soma. Menos 15. Se a célula formasse 2 ATPs, quanto que ela gastaria de energia? Quanto que ela gastaria? Quanto que ela gastaria, gente? Para cada ATP ela gasta 7,5. 1 ATP, 7,5. 2 ATPs, quanto? 15. Quanto que a reação fornece? 15. Quanto que sobra? 0. Delta G 0 está onde? Reversível.
Reversível. Aham, nós vamos ver na via glicolítica que essa é uma etapa importante de regulação da via. Ela não pode ficar ao sabor das concentrações de ATP, de piruvato, fosfenol piruvato e ADP. Ela tem que ser direcionada. Então, as reações com ΔG muito negativos, normalmente são reações chaves, em que tem que ter uma direcionabilidade. Ela tem que ser irreversível, porque assim direciona. Ah, é que nem uma mesa. A mesa, se ela ficou muito planinha, eu dou um peteleco na bolinha, a bolinha vai para onde ela quiser, correto? Agora, se eu inclinar a mesa, a bolinha sempre sai deste ponto e vai para este ponto, correto? Eu direcionei. Eu perco energia no processo? Perco, mas eu direciono. Então, um outro fator importante. A direcionabilidade de um evento metabólico requer perda de energia, porque lembra, direcionabilidade é ordem. E ordem requer energia. Ok? Então, continuamos na quarta-feira.